manhã eu estive ministrando um tema muito pertinente e eu gostaria de somar com vocês um pouquinho mais, que é a respeito da vitória. O tema hoje é a vitória sobre a rejeição. Vamos dizer juntos? Vitória sobre a rejeição. Mais uma vez, vitória sobre a rejeição. E o texto-chave para hoje está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 34. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Nós vamos meditar na palavra de Deus, entendermos o que Deus tem a nos dizer. Romanos, capítulo 8, versículo 34, eu tenho certeza que esta palavra, ela servirá para muitas pessoas, para todos nós, aliás, né? A palavra de Deus é sempre pertinente nas nossas vidas, nos nossos corações. Romanos, capítulo 8, antes de entrarmos no texto, eu queria dar uma introdução e dizer a vocês que todos nós, em algum momento da vida, sofremos algum tipo de rejeição, sem exceção. Todos nós, em algum momento, passamos por algum tipo de rejeição. Quantas pessoas estão vivendo em uma escravidão? E a pior escravidão que o ser humano pode viver é a escravidão emocional. Quantas pessoas estão presas, não crescem, não prosperam, não evoluem, porque estão presas a sentimentos que paralisam, que bloqueiam. E dentre esses sentimentos, eu quero falar hoje sobre a rejeição. Como eu disse no início, em algum momento da vida, nós passamos por rejeição. E nós vamos ler à luz da palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos diz a respeito da vida, dos nossos posicionamentos em relação aos sentimentos que nos norteiam todos os dias. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Qual é o conselho que a palavra nos diz? Diz assim, vamos ler juntos: quem nos condenará? Então, ninguém, pois, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou as calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler novamente este versículo? Mas, apesar de tudo isso, somos por meio daquele que nos amou. 38. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus.
Irmãos, quase sempre nós vivemos experiências negativas em nossas vidas que impedem que nós cresçamos. Você pode conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas cultas, pessoas que têm grandes habilidades. Porém, essas pessoas acabam parando nas suas emoções. Quantas pessoas que têm tanto talento, mas a vida parece que não vai. As coisas parecem que não andam. A Bíblia nos orienta a respeito de algumas ideias e alguns sentimentos que vivemos, e nos traz também alguns relatos de grandes homens na Bíblia que passaram por este sentimento de rejeição. Eu queria perguntar a você que está aqui hoje: algum de vocês já sofreram algum tipo de rejeição na vida? Levante a mão. Eu creio que a maioria. Em algum momento na vida, nós sofremos algum tipo de rejeição. Mas o grande problema, ou melhor, o grande segredo da vida, não é aquilo que vivemos, não é aquilo que passamos. O grande segredo da vida é como sair, é como viver, é como encarar, é como enfrentar e, sobretudo, como vencer. Como vencer. Em Romanos, no capítulo 8, nós não vamos encontrar nenhum sentimento que dê vazão ou brecha para o sentimento de rejeição. Muito pelo contrário, o que a Bíblia está dizendo, mais precisamente no versículo 17, e eu quero aqui parafrasear o texto, o versículo, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero parafrasear este versículo dizendo assim: em toda a rejeição que sofremos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. Todos nós já vivemos em algum momento da vida um estágio, um período de rejeição. Pessoas que sofreram rejeição no colégio, quando criança, sofreram bullying. E muitas pessoas não conseguem se livrar de alguns sentimentos até hoje, por algo que lhe aconteceu quando criança, na infância, nos primeiros dias do colégio, na primeira série, na segunda série. Há sentimentos que carregamos, queridos, que precisamos nos desfazer deles, porque senão ele causará em nós uma paralisia, sentimentos que não permite que cresçamos, que nos bloqueia, que nos trava. E eu quero mostrar a vocês, irmãos, além deste texto, falar um pouquinho, discorrer um pouquinho acerca de alguns homens da Bíblia que sofreram também por rejeição, passaram pela rejeição, viveram isso na pele. O primeiro deles é José. Vocês conhecem bem a história de José. José foi rejeitado. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos. Você quer maior rejeição do que esta? De ser vendido pelos próprios irmãos? Não bastasse isto, José é vendido e lá no Egito ele se torna escravo. Quanta rejeição que José passou. Eu quero discorrer com vocês acerca destas coisas, destes exemplos. O que nós podemos falar de Davi?
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Saul o tempo todo o perseguia. Saul rejeitava Davi em todo momento, porque o sentimento do coração de Saul era um coração invejoso, era um coração que tramava contra Davi, não torcia pelas vitórias de Davi, muito pelo contrário. Saul perseguia o tempo todo. Davi foi um homem rejeitado. O que podemos falar de Paulo? Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos. Ele encontra Jesus no caminho de Damasco, e agora, de perseguidor, ele se torna um perseguido. E a partir do momento que Paulo se converte ao Evangelho, ele passa a ser perseguido, e onde Paulo estava, em boa parte dos lugares, ele sofria rejeição. O que podemos falar sobre Moisés, em Atos capítulo 7, no versículo 35, Moisés foi questionado, o povo disse: quem nos colocou Moisés como líder ou como juiz? Moisés sofreu rejeição. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos? Vamos lá? Era este mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando quem o nomeou? A Bíblia está nos dizendo que Moisés foi rejeitado, irmãos? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que Moisés foi rejeitado? Quem nos nomeou como líder, como chefe? O povo reprovou Moisés? O povo murmurou contra Moisés? E o que nós podemos dizer acerca de Jesus? Vocês acham que Jesus passou por rejeição na vida? Sim. Jesus foi rejeitado, como diz João no capítulo 1, no versículo 11. João capítulo 1, versículo 11, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Como pode Jesus, vindo para o seu povo, para o judeu, e este povo não receberam? Jesus também, queridos, foi rejeitado. Jesus passou por esse sentimento. Olha lá, veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. O segredo da vida não é o que você passa, mas é a maneira que você enfrenta. Todo sentimento que nos sobrevém, nós não estamos isentos de vivermos nenhum deles. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Não foi isso que diz a Bíblia? No mundo tereis aflições. Nós poderíamos dizer estas aflições, classificar essas aflições, como diversos sentimentos que nos sobrevêm todos os dias. Até mesmo o sentimento de rejeição. No mundo tereis aflições, mas ele conclui dizendo o seguinte: mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Ah, irmãos, em todas as coisas, a Bíblia não fala que nós teremos vitória em algumas coisas, quando estamos em Deus, quando estamos no Senhor, mas em todas as coisas, no Senhor, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Vamos lá.
José passou por rejeição. E como é que ele enfrentou a rejeição? Será que José enfrentou a rejeição com o sentimento de que ninguém me quer, de que ninguém me ama, de que eu não sou importante? Não. Ele foi vendido pelos seus irmãos e lá no Egito ele se torna escravo. Mas este mesmo José se torna governador no Egito, queridos, porque ele não se permitiu ser vencido pelo sentimento da rejeição. Aleluias! Ele não permitiu ser vencido pelo sentimento da rejeição. E o que nós podemos falar de Moisés? Moisés foi um dos grandes líderes que a terra já teve. O Senhor usa Moisés para tirar o povo do Egito, trafegar com eles pelo deserto e apontar-lhes o caminho da Canaã, o lugar que manava leite e mel. Imagine Moisés dando lugar ao sentimento de rejeição. Se nós não enfrentarmos os nossos problemas emocionais, nós não iremos romper em fé, nós não iremos alcançar os lugares mais altos que o Senhor já tem preparado para nós em todas as áreas das nossas vidas. O que Deus deseja para nós é que enfrentemos com a certeza que venceremos no seu nome. Amém, queridos? O que nós podemos falar de Paulo? Paulo venceu. Ele perseguia os crentes da época. O Senhor transforma a vida de Paulo, de Saulo em Paulo. Faz uma obra linda na vida dele. Transforma Paulo em um diamante. E Paulo, depois de Jesus, queridos, ele tem o seu nome na história. Foi um dos maiores pregadores do Evangelho que a terra já teve. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. E o que nós podemos falar de Jesus? Como pode aquele menino que nasceu em Belém e que cresceu, teve a sua infância toda em Nazaré, quando abria a sua boca, as pessoas ficavam admiradas da sabedoria que Jesus tinha. Ainda menino, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, e quando a vizinhança de Nazaré ouvia Jesus falar, eles pensavam: quem é este? O pai dele é um carpinteiro. Quem é este homem? Ele não vem de uma linhagem real. Ele não vem da classe dos súditos. Quem é este homem? Este homem era Jesus. Este mesmo Jesus que veio para os seus. Este mesmo Jesus que para os seus foi rejeitado. Mas que o Pai, aleluias, que o Pai o elevou, que o Pai o exaltou, queridos. No mundo teremos aflições, teremos rejeições. Mas o que importa não é o que você passa, não é o que você sofre, mas é como você enfrenta. É como você enfrenta. No mundo tereis aflições, significa que nós não estamos isentos, neste mundo que vivemos, de passar por tribulações, por sentimentos contrários, que às vezes querem nos tragar. Ah, irmãos, quantas pessoas estão vivendo este sentimento de rejeição? Rejeição significa rejeitar, significa recusar. Diga comigo, rejeitar significa
recusar. A pessoa com rejeição, ela também começa a sabotar a si mesma, a criticá-la. Quantas pessoas, por este sentimento de rejeição, estão sabotando a si mesmo, não estão se valorizando como filhas, como filhos de um Pai amoroso, que é Criador dos céus e da terra e que deu a vida por você. Quantas pessoas estão vivendo e não se veem com importância alguma. E todos nós, irmãos, em algum momento da vida, nós passamos por isso. Quase sempre nós enfrentamos este sentimento que nos sobrevém. Mas eu vim aqui hoje para dizer a você que a palavra de Deus nos dá o caminho. A palavra de Deus nos dá a certeza que em todas as coisas, Ele te fez mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Quantas pessoas que quando olham para si mesmo, não se aceitam. Uns se acham gordos demais, outros magros demais, outros dizem, por que é que eu nasci com um cabelo assim? Por que é que eu sou assim? Outros, por conta de uma atrofia física, não se aceita como são. Queridos, eu quero dizer a você que não são os padrões de beleza quem te define. A televisão não te define. A sociedade não te define. As pesquisas sobre moda não te definem. O que te define, queridos, é Jesus através do seu sangue carmesim. Ele nos define. Nós somos definidos pelo Pai. Portanto, todo sentimento que não provém de Deus, ele não deve nos pertencer. Todo sentimento que não vem do céu para o teu coração, que não provém da palavra de Deus, não pode encontrar espaço na sua vida, no seu coração. Quantas pessoas que estão vivendo, sofrendo com esse sentimento de rejeição. E algumas pessoas, por conta deste sentimento de rejeição, talvez lá na escola e até mesmo dentro de casa, no seu nascimento, quantos adultos que souberam que no seu nascimento ele foi rejeitado pelos seus pais e carregam esse sentimento de rejeição até hoje. Quantas palavras maldita, que te disseram, e por isso você se sente o pior dos seres humanos. Você se sente rejeitado, você se sente um fracasso, você não se acha capaz. Eu quero dizer para você, queridos, que há poder no nome de Jesus. José passou pela rejeição e venceu. Moisés passou pela rejeição e venceu. Paulo passou pela rejeição e venceu. Jesus passou pela rejeição e venceu e triunfou. Aleluias, aleluias. Este sentimento não te define. Algumas pessoas, por conta deste sentimento, procuram nas drogas, no álcool, se autodestruindo por conta do sentimento de rejeição. E por que é que isso acontece, pastor? Quase sempre
Algo que torna as pessoas assim é a opinião que elas têm de si mesmas. Significa que muitas pessoas não se veem com valor. Muitas pessoas não se enxergam com valor. Minha irmã, você tem valor. Meu irmão, você tem valor. Nenhum sentimento é mais forte do que o poder de Deus na sua vida. Quantas pessoas que foram rejeitadas pela cor da sua pele, pelo grupo social na qual ela pertence. Que bom que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o que está no mais profundo de cada coração. Aleluia. Deus nos vê diferente. E nós precisamos entender isso. Quantas pessoas não se valorizam por conta deste sentimento de rejeição, elas não se valorizam. Quantas pessoas que se sentem rejeitadas por Deus, alguém que perdeu um ente querido e que olhou para dentro de si com o sentimento de achar que Deus não lhe amava o suficiente pelo fato dele, o Senhor, ter tirado de você, mãe, pai, irmão, quem você mais amava. E aí veio um sentimento de rejeição, no sentido de que Deus não me ama. Deus tirou de mim o que eu mais amava, o que eu mais queria. Então a pessoa tem um sentimento de que Deus a rejeitou. Deus não te rejeitou. Você que está nos assistindo por esta live, Deus não te rejeitou. Deus faz o melhor que lhe apraz. Deus faz o que é o melhor para Ele. E quase sempre nós nos sentimos rejeitados por esse sentimento, porque achamos que Deus nos rejeitou pelo fato de Ele ter tirado quem nós amávamos. Quantos estão me entendendo nesta noite? Digam amém. Quantas pessoas que nutrem um sentimento do passado e não conseguem viver. Não conseguem viver. Queridos, Deus quer que você viva. Deus quer que você viva de verdade. Deus não quer que você apenas exista. Deus quer que você viva. Viva. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Um outro ponto que leva as pessoas a se sentirem rejeitadas é o divórcio. Quantos momentos nós ouvimos histórias de pessoas que desfizeram um casamento. E o divórcio traz uma sequela emocional muito grande na vida de uma pessoa. É o sentimento de rejeição, porque quase sempre alguém que depois de um casamento olha para você e diz assim: eu não te amo mais. Aquele sentimento produz no outro rejeição. É assim ou não é? Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente o pior homem, a pior mulher. Quando no relacionamento alguém olha para você e diz: eu não quero mais estar casado com você, porque eu não te amo mais. Em cada divórcio existe uma rejeição. Uma rejeição. E aí o que acontece?
A pessoa que é deixada, ela sofre esta rejeição e ela diz assim: eu vou então procurar alguém que me ame de verdade. Seja no casamento, seja no relacionamento, namorados, eu vou procurar alguém que me ame de verdade. Você já ouviu isso? Eu vou procurar alguém que me ame de verdade, me ama de verdade. Agora, existe uma situação que nós precisamos prestar atenção aqui. Mais para frente, esta pessoa que sofreu com esta rejeição e não cuidou, e não tratou, ela vai levar esta rejeição adiante. E aí, queridos, o que é que acontece? Acontecem mais erros. Porque ela vai procurar alguém para amar. E ela acaba levando a rejeição para o seu novo relacionamento. E cedo ou tarde, esta pessoa também vai despejar no outro a rejeição que ela sofreu. Sabe por quê? Não é o que você vive, não é o que você passa, é a maneira que você enfrenta. É a maneira que você enfrenta que vai determinar onde você vai chegar. É a maneira que você enfrenta os desafios, porque eles existem. Amém ou não? Os sentimentos, os problemas da vida existem. Eles existem, eles são reais. O segredo de Deus para nós, queridos, da nossa vitória, é como nós enfrentaremos cada sentimento, cada emoção negativa que sofremos, que vivemos. Eu quero dividir esta mensagem em duas partes. Semana que vem eu quero entrar em outra área a respeito disso. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para dizer: quantas pessoas se sentem rejeitadas por ter ouvido em algum momento da vida um não. 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 Alguém aqui já ouviu algum não na vida ou não? Sim ou não? Vários. Vários. Nós já recebemos vários nãos. Nós não preparamos, presta atenção nisso. Nós não fomos preparados para receber um não. Alguém aqui teve alguma escola dentro de casa para lidar com os nãos da vida? Nós não tivemos. Precisamos, queridos, orientar os nossos filhos que a vida não é só feita ou constituída de triunfo. Cedo ou tarde nós receberemos também os nãos da vida. Quantas crianças estão sendo criadas sem ouvir não? O pai dá tudo o que quer. É verdade ou não é? Ô filho, quer um videogame? Toma. Quer um celular? Toma. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que os nossos filhos não devam receber presentes. Não estou com isto dizendo que os nossos filhos não podem receber o melhor de mim. Qual é o pai que não deseja dar o melhor para os seus filhos? Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidarem melhor com o não. Hoje nós vemos tantos adultos frustrados, porque não aprenderam a ouvir o não. É assim ou não é? Vocês concordam com isso? Se você dar tudo para uma criança, ele vai crescer acreditando que o mundo precisa fazer tudo por ele. É assim ou não é? Se você der tudo para um filho, ele vai crescer, e quando ele receber um não, ele não vai saber lidar com isso. É por isso que tem muito adulto infantilizado. Entre outras coisas, é claro. Porque não aprenderam a receber um não.
se frustram. A pessoa vai fazer um teste para uma vaga de trabalho, e ali tem vários candidatos, e o nome de alguns candidatos é chamado, e o dele e o dela não é. A pessoa olha para dentro de si, porque já tem esse sentimento de rejeição, e ela assina o carimbo para dizer: está vendo? Está vendo? Está vendo que ninguém me valoriza, ninguém me dá valor, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Quantas pessoas que não estão preparadas para ouvir um não. Eu quero dizer a você, queridos, que na igreja, tenha certeza que em algum momento você vai ouvir um não. E se você não tiver estrutura, você pode dizer: eu estou saindo da igreja. Nós precisamos ser adultos, sermos homens, sermos mulheres, mulher de Deus, homem de Deus, queridos, não permitir que este sentimento nos domine. Precisamos aprender a lidar com o contraditório. Precisamos aprender a lidar quando as coisas não estão tão favoráveis assim para nós. Jesus venceu o sentimento de rejeição. E ele diz que você, nele, a igreja dele, a igreja de Jesus, você e eu, estando nele, nós venceremos todas as coisas. Todas as coisas. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que nos amou. O meu conselho bíblico para você hoje: não permita que o sentimento de rejeição domine você. Não importa a cor da sua pele, não importa quanto você pesa, não importa qual é a classe social que você pertence, você precisa olhar para o Senhor e acreditar que Ele não me lança fora da sua presença, que Ele não me despreza. O meu pai e a minha mãe pode me desprezar, diz as Escrituras Sagradas, mas o Senhor nunca irá nos desprezar. Pode um pai, pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama? Todavia, ainda que esta se esqueça, eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Levante as suas mãos, glorifica e exalte ao Senhor, nosso Deus. Aleluias. Eu convido você a se colocar de pé neste momento. Ainda que a sociedade te rejeite, ainda que o seu pai, que a sua mãe te rejeite, o Senhor te acolherá, o Senhor te segurará nas suas mãos, Ele vai te abraçar, Ele vai te confortar e Ele vai te colocar para cima, porque o Senhor vê você como filho, como filha. Aleluia. Ainda que esta mãe te despreze, ainda que este pai te despreze, ainda que este chefe te despreze, ainda que este filho te despreze, todavia, aleluia. Abre os teus braços. Todavia, este Jesus está aqui hoje para dizer: ainda que todos te desprezem, te rejeitem, hoje eu te abraço. Hoje eu te abraço para dizer que você é filho. Talvez você está se sentindo rejeitado no teu casamento. Você, mulher, está sendo rejeitada no seu casamento. O Senhor hoje te abraça. Filhos, talvez você se sinta rejeitado pelos seus pais.
O Senhor hoje te abraça. Ele te abraça, porque você é especial. Porque você é especial. Porque você é importante. Porque você tem valor. Você tem valor. Aleluia.